sing it out. All my hope is built on your love. All my fantasies are in you. With every breath I live for you, Lord. Yeah. Jesus. Bom dia, passamos de 35 pessoas. Na verdade, eu sempre deixo aqui rolando. Às vezes, não sei se você entende aqui o que eu faço, mas eu deixo sempre os curiosos passar batido. E quando o Instagram ele manda pra galera aí que eu tô entrando ao vivo, tem muito curioso que deveria só passar aqui e vazar. E aí eles não aguentam, porque aí falta gatilho mental, falta... E na verdade a ideia é que essas 30 pessoas, bateu 30 pessoas, eu entro aqui, porque aí na verdade eu entendi quem ficou. E quando a gente coloca essa canção, essa música é justamente para teu coração, tua vida, ela aí já entrando em sintonia com o Deus que eu tô anunciando aqui. Então sejam bem-vindos, meus irmãos, meus amigos, queridos. Ixi, eu jeito meu cabelo, rapaz. Enfim, deixa assim, tá bom assim. Espero que você tenha tido um final de semana abençoado, um final de semana tão bom quanto o meu. Nós estamos off da igreja por hora nesse final de semana. Tivemos alguns amigos, irmãos com surtos de Covid, mas está tudo sob controle, graças a Deus, está dando tudo certo. Nessa quinta, potencialmente estamos novamente às 7h30 da noite com os Lidera Service. E meu final de semana foi incrível, foi maravilhoso. No sábado levei alguns homens, a gente tem um clube de homens aqui na igreja, a gente fez uma primeira expedição subindo o Morro da Palha, que é uma montanha aqui perto, foi uma delícia. E é interessante que a gente já, de manhã começou uma chuva aqui danada, e aí o pessoal começou a me ligar e tal, vai ter, e eu, venha que a gente vai ter, alguma coisa a gente vai ter. E aí quando a gente chegou na Central House, passei um café, outro já trouxe um pão de queijo, ali já tinha um amigo novo ali entre a gente, e ali a gente já foi se fundindo, e no meio daquela chuva, eu falei assim, rapaziada, vamos fazer o seguinte, tem um hotel aqui muito bom, que é o Move Hotel, é um hotel novo na cidade aqui, relativamente novo. Falei, vamos lá no hotel, vamos tomar um café da manhã no hotel, né? Se a previsão era sol e a gente ia pra montanha, deu chuva, vamos pro hotel. E tomamos um café da manhã, aqueles cafés da manhã digno de um sábado de manhã, que você chega lá, omelete, bacon, queijo fresco, frutas, morangos e croissant e blá 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 blá. E aí a resenha começou.
E ali Jesus veio na mesa, a gente começou a compartilhar um pouco da vida. E eu queria compartilhar um pouco daquilo que eu compartilhei ali naquela mesa, porque no final das contas a gente terminou às 11 horas, 11h30, foi até 11, 11h30, sentado na mesa do café. Eu ministrei uma palavrinha rápida, um devocional. E quando a gente olhou para fora, tinha um sol, coisa mais linda. O sol apareceu às 11 da manhã. E aí a gente olhou um para o outro e falou: ei, vamos fazer o quê, né? As mulheres tudo encaminhadas em casa, as crianças estão acomodadas, tá tudo bem? Eu falei assim, ó, eu iria para a montanha. O outro falou, também vou. Pegamos meu carro, a gente pegou meu carro e a gente subiu a montanha. Quando a gente subiu a montanha, a gente descobriu uma nova descida dessa montanha. Essa montanha dá uns 1h30 subindo. E quando a gente chegou lá em cima, a gente descobriu que tinha uma descida reta, que dava 40 minutos descendo. Uma descida assim íngreme, reta. E a gente pegou a outra descida. E no final das contas, terminamos no pé do morro, no pé da montanha. E Bar do Paulo desceu 3 alcatrão. E aí a gente foi até 5 da tarde. Foi muito bom, foi muito bom. Eu acredito que Deus tá levantando pessoas especiais, extraordinárias, que estão buscando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, estão buscando relacionamentos para uma vida inteira. E eu acredito que a gente precisa se fundir com algumas pessoas baseado nos valores que essas pessoas elas professam, nos princípios. A sua vida ela precisa estar ancorada na vida de outras pessoas, baseado em princípios. E aqui eu quero começar já dando um texto para vocês de 1 João 4:20. 1 João 4:20, hoje o Bíblia na Mesa é comigo mesmo. E eu quero compartilhar aqui 7 lições de vida que vão diminuir o sofrimento da vida dos teus filhos. Nós crescemos em ambientes, em lares disfuncionais. Hoje eu chuto, tá? De cada 3 pessoas, 2 já estão em lares disfuncionais. Ou já moram com o tio, ou é filha por parte de pai, ou é uma família mista. E eu digo o seguinte, nós precisamos fortalecer as famílias. E a questão é que valores, que estatuto, que fundamento que eu uso para associar a minha família a uma outra família. Porque a questão da vida não é só andar junto como família. Se encontrar e tropeçar numa família na esquina e achar que aquilo ali vai ser maravilhoso, porque agora você tem um novo amigo. Não. Relacionamentos são itinerários. O relacionamento que você entra é um lugar que você chega. Existem pessoas que você nunca deveria ter conhecido na sua vida, de tão letais, de tamanha ameaça que elas se tornaram dentro do seu casamento. Aliás, eu costumo sempre lembrar que as más companhias corrompem os bons costumes. Isso significa que não existe um princípio que sobreviva a uma má companhia. Não existe uma, talvez não é nem princípio, mas não existe um bom costume que sobreviva uma má companhia. E quem disse que uma companhia é boa ou mal? É um princípio quebrado. Todo princípio quebrado é uma companhia digna de ser deletada da sua vida. Toda relação onde você é obrigado, você é coagido, você é constrangido a quebrar princípios, são relacionamentos que você deveria deletar da sua vida, são relacionamentos que você deveria descer da sua vida. E olha que interessante, 1 João 4:20 diz: se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Quando nós crescemos no ambiente da igreja, rapidamente você tem uma listinha de prioridades na sua cabeça. E as prioridades é Deus em primeiro lugar, família em segundo lugar e igreja em terceiro lugar. E por muitos anos eu fui incomodado, porque eu falava, não é possível que isso seja assim. Não, tem alguma coisa muito errada. E aí eu comecei a perceber pastores, amigos de ministérios, pessoas que viviam num dilema entre a igreja e a família.
por exemplo. Outras que viviam no Deus e a família reconectou. E outras pessoas ficam o tempo todo dividido entre Deus, né, o chamado, a vocação e a família. Ou o trabalho, Deus e o trabalho. Não, porque eu preciso adorar a Deus, mas é segunda-feira tem que trabalhar, né, calma, todo mundo trabalha. E aí eu ficava perplexo. E tudo começou quando eu percebi que reduziram Deus a um item na listinha. Reduziram Deus a um item na listinha. E esse texto está dizendo, se você ama Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. E aqui Deus está falando, ei, é o seguinte, inverta a prioridade. Eu não quero ser amado no lugar de ninguém. Eu não quero ser amado antes de ninguém. Ei, ó, faz o seguinte, se amem entre vocês aí, depois vocês começam a tentar descobrir o que é amar a mim. Você que me ama, ame primeiro o teu próximo, ame aquele que está próximo de você. Por quê? Porque você não enxerga Deus, mas o irmão que você enxerga, esse sim, você deveria amar um pouquinho mais. E aí eu descobri que quando Deus está em primeiro lugar, ou melhor, a Bíblia não diz para você colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Isso é a religião funciona assim. Por quê? Porque a religião se passa de Deus. Então a religião fala, ó, eu sou Deus, tá? Então agora coloque Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar significa você servir a religião em primeiro lugar. Só que a Bíblia nunca falou para Deus estar em primeiro lugar na sua vida. Ao contrário, a Bíblia diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus não está falando de buscar Deus. Deus não quer ser buscado. Só que Deus está falando assim, ó, busque em primeiro lugar as coisas que me interessam, as coisas do meu interesse, os assuntos do meu interesse. E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar Deus em primeiro lugar e a sua justiça significa encontrar a justiça de Deus dentro do irmão. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você sabia que existem pessoas que vivem justiça, paz e alegria fora do Espírito Santo? A religião, ela sempre vai pregar para você justiça, alegria e paz, mas fora do Espírito Santo. E é uma grande diferença, é um universo de diferença. Estamos falando de duas semânticas iguais, mas de duas realidades muito diferentes. E esse texto está dizendo, o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo. No Espírito Santo. Se você tem problema com o Espírito Santo, você está obstruindo a manifestação do reino de Deus na sua vida. O Espírito Santo nos foi dado como poder, como realização, como operação desse reino chegado de Deus. E a Bíblia diz, busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aqui eu quero dizer que quando o reino de Deus e a sua justiça estiver em primeiro lugar na sua vida, você nunca mais vai ter um segundo lugar na sua vida. Não existe um segundo lugar, uma segunda prioridade, onde Deus é a soberania, onde Deus é a primazia da sua vida. Entenda uma coisa, a tua paixão por Deus, a tua paixão pelo reino de Deus, define a tua paixão por todas as outras coisas da sua vida. Toda a intensidade de vida que você gostaria de ter, talvez você não tenha, é reflexo da intensidade e da paixão de Deus que você não tem. À medida que eu tenho mais paixão por Deus, é à medida que eu tenho mais paixão pela vida. Quanto mais eu sou apaixonado por Deus, quanto mais eu sou obcecado pelo reino de Deus, pela sua justiça, mais eu vou perseguir a paixão pela vida. As pessoas estão procurando paixão pela vida, mas estão esquecendo quem é a fonte de toda a paixão. Estão esquecendo quem realmente é a vida em pessoa. Deus, ele é a vida em pessoa. Então eu quero te dizer, começando já a introdução dessa manhã, com Bíblia na mesa, aonde Deus é primeiro, aonde o reino de Deus é primeiro lugar na sua vida, não há segundo lugar, não existe uma segunda prioridade. O reino de Deus envolve sim a tua família, o reino de Deus sim envolve os
os teus empreendimentos. O reino de Deus se envolve as suas finanças. O reino de Deus envolve a sua cultura. O reino de Deus é a primazia nos seus hobbies. E de repente você começa a viver a primazia de Deus em tudo que você vive. Porque quando você vai para um hobby, ontem de manhã eu saí às 6 da manhã com duas famílias muito queridas, talvez as duas das famílias mais importantes hoje na minha vida, pessoas que são essenciais na minha vida. E nós passamos um dia num parque aquático com todas as crianças ali, divertido, um sol gostoso, um dos melhores parques aquáticos, ou é considerado o melhor parque aquático de Santa Catarina. Se chama Parque Aquático Cascanéia. O valor do ingresso é R$80, quando se compra antecipado é 65 pela internet. E lá é maravilhoso, é um hotel com chalés, com muitos toboáguas criativos, uma coisa assim realmente de primeiro mundo, vale muito a pena, ali em Gaspar, né? Acho que é a região metropolitana de Blumenau. E a partir dali, quando eu estou lá passando o dia com as minhas crianças, com os meus amigos, eu preciso entender que aquilo ali é reino de Deus. Aquilo ali eu preciso estar enquadrado na matriz do reino de Deus e da justiça. Viver justiça de Deus é identificar no outro o reino de Deus. E aqui eu termino dizendo que o reino de Deus está no outro. Logo, se eu preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu primeiro preciso buscar o outro. Você nunca vai viver o reino de Deus sem o outro. Nós precisamos uns dos outros. E quando nós estamos em confraria de homens, quando nós estamos na confraria das mulheres, quando nós estamos na comunhão da mesa, quando nós estamos na beira de uma churrasqueira, nós precisamos entender que isso significa enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Nós falamos numa última live semana passada que enchei-vos do Espírito não é se encha do Espírito. Algumas pessoas pensam, não, se encha do Espírito aí. Então a gente se reúne e a gente se enche do Espírito. Só que esse texto está falando enchei-vos. Enchei-vos significa que eu não me encho de alguém, sou eu que encho alguém. E quando nós estamos enchendo do Espírito uns aos outros, é esse momento que eu acesso a justiça de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Esse reino não está aqui nem acolá, mas está dentro de cada um de nós. Logo, você precisa entender que a prioridade do reino de Deus e a justiça envolve o outro. Se você busca a justiça de Deus, entenda que você precisa priorizar um pouquinho mais o outro. E o outro não é a sua esposa, o outro não é o seu filho, o outro não é os seus funcionários, o outro é o próximo. É o irmão na fé. É talvez aquele irmão que você não teria porquê, mas você senta com ele, você escuta ele, você abençoa ele, você enche ele do Espírito. Nós precisamos encher-nos do Espírito uns aos outros. Então, ame a Deus, mas antes disso, ame o seu irmão. Aquele que ama Deus, que não pode ver, mas que não ama o seu irmão, que não vê, esse é mentiroso. Não seja mentiroso. Não tente amar alguém sem antes amar o próximo. Não tente amar a Deus sem antes amar seu tio, talvez aquele alcoólatra, seu primo, aquele safado, sua ex-namorada, aquela perua, enfim. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Ame o seu irmão. Quando é irmão, então, definitivamente, irmão, quando é irmão, irmão é irmão. Você não tem condições para amar ele. Ah, mas ele me chateou, ele me traiu, Irmão é irmão. Por isso que eu gosto de irmão. Irmão, você pode dar uma cacetada, pode dar uma paulada nele, sai na porrada e de noite você vai ter que dividir o quarto e o beliche com ele de novo. Por quê? Porque é irmão. A gente precisa entender que essa realidade do irmão que nós somos na fé, ela é impossível de ser apagada e revertida por algo trágico que o irmão fez para você. Nós conhecemos histórias de irmãos que traem uns aos outros. Um irmão pegou a mulher do outro, o outro irmão era sócio e deixou o outro sem nada. Mas eu te pergunto, ele conseguiu apagar a realidade? Ou se deserdar como irmão? Não. E às vezes na fé, a gente devia sair um pouco mais na mão
as pessoas. Quando você identifica que é irmão, você fala, ah não, se não fosse irmão eu respeitava, porque daí não é irmão, né? Se não fosse irmão eu tratava com mais carinho, mas como é irmão, rapaz, a gente precisa ter um papo sério, um papo reto, a gente precisa sair no tapa, para que o fim seja glorioso, para que o fim seja a celebração. Sabe, você só investe energia numa discussão de quem você ama. Quem você ama você nem discute. Para quem você não ama de verdade, a indiferença funciona. Mas para um irmão é abominável você usar da indiferença. Não seja indiferente com o teu irmão. Não seja indiferente com o teu irmão. Você será mentiroso. Você se torna uma farsa. Você será uma mentirosa à medida que você diz que ama Deus, mas não ama o cara que te feriu, não ama a mulher que te feriu. Então, aquele que ama a seu irmão, ama também a Deus. Aquele que ama a Deus também ama o seu irmão. Então, esse era um devocionalzinho breve. E aqui eu já quero entrar agora no nosso próximo tópico, que são 7 lições que vão diminuir o sofrimento na vida dos seus filhos. Por que eu quero dar essa live hoje aqui? Porque eu fui convidado para participar de um time de profissionais, onde a gente está gravando um curso para famílias funcionais. E aí dentro desse curso tem finanças, envolve carreira, envolve trabalho, envolve saúde mental, envolve um monte de coisa. E na educação de filhos, eu ganhei o módulo de educação de filhos. E eu acabei produzindo um conteúdo, e esse aqui é parte desse conteúdo que eu produzi. E quero compartilhar com vocês só essa fração, esse parágrafo do curso, que são 7 lições que todos os pais eles deveriam ensinar para os seus filhos. Fazendo uma autoanálise dos 7 filhos que nós somos na minha casa, eu e mais 6. Fazendo uma autoanálise dos 36 anos de parental que eu tenho, de paternidade que eu tenho. 36 anos que eu tive pai e mãe. São 36 anos que eu sempre tive pai e mãe, somados aos 7 anos que eu sou pai. Então eu já estou falando ali de 42 anos de paternidade dentro da minha casa, da minha geração de cima para mim e de mim para frente. Já são 42 anos somados de lições, de histórias. E eu quero, depois desses 42 anos, eu quero compilar valores fundamentais que talvez ainda não está num livro, talvez não foi organizado por ninguém nessa ordem, mas são experiências que eu tirei da minha vida. A minha vida talvez não é um sucesso, mas ela está bem longe de ser um fracasso. Minha vida passou bem longe de ser um fracasso. Como assim, Cal? Para de ser prepotente e arrogante. Essa é a diferença de quem tem pai e mãe. Essa é a diferença de quem tem um lar funcional onde Jesus era a realidade da casa. Essa é a diferença entre alguém que talvez passou por experiências que alguns pais protegeriam os filhos. E naquela hora meu pai não protegeu. Meu pai, na verdade, empurrou a gente por experiências que custaram muitas lágrimas. Mas, por exemplo, uma bondade de Deus na minha vida é que eu nunca dormi de um dia para o outro no hospital. Eu não sei o que é isso. Eu tenho 36 anos. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é entrar numa sala de cirurgia. Eu não sei o que é ser visitado na UTI. Eu tenho 3 filhos, 7 anos. Eu não sei o que é levar um filho para o hospital. E de fato, isso só Deus. Ontem eu coloquei uma foto e a legenda era a mais pura realidade do meu coração. Existem algumas coisas que só Deus faz. Só Deus faz. Teu dinheiro não vai fazer. As tuas estratégias não vão funcionar. O país que você decidiu morar não vai mudar. Porque o que Deus faz, só Ele pode fazer. Ainda que você tivesse muito dinheiro, você não faria isso. Ainda que você tivesse todos os amigos mais importantes da tua existência, eles não seriam capazes de fazer isso para você. E essas senhas, essas chaves eu fui encontrando ao longo do caminho, ensinado pelo meu pai, pela minha mãe. E hoje eu sou aquele que ensina os meus filhos. E aqui eu queria passar para vocês
uma noção de 7 lições, 7 valores. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar. Se ela está dizendo ensina o caminho que deve andar, é porque existem caminhos que ela não deve andar e ela vai andar. Ela vai ser tentada a andar. Só que a Bíblia diz ensina o caminho que deve andar. E hoje nós estamos caindo no erro como pais de ensinar um caminho que as crianças não devem andar. Você e eu, nós somos tentados, seduzidos a falar o que não fazer para as crianças. Só que esse texto não está falando para você falar o que não fazer. Ó filho, não experimente droga. Ó filho, não vá naquele sarauzinho do vizinho onde eles apagam a luz e ficam dançando lá com a luz apagada. Ó filho, não fume. Ó filho, não. A Bíblia não está falando para você ensinar teu filho o que não fazer. A Bíblia está falando, ensina ao teu filho o caminho que deve andar. Imprima, ocupe lugar no espaço do HD dele. E eu costumo dizer o seguinte: quando você educar o seu filho, é impossível que alguém eduque ele no teu lugar. Por quê? Porque educação é um cartucho. Quem foi educado foi. Quem não foi, alguém vai educar. Seja por bem ou por mal. A educação ela tem uma medida. A educação tem um limite. Você não se iluda com a pressão subconsciente que você é obrigado a educar o seu filho a vida inteira e agora você fica num pânico. Você fala, eu não vou conseguir. Não. Entenda uma coisa, até os 7 anos de idade, os teus filhos eles têm a formação do caráter, da personalidade, a afirmação da primeira infância. Todos os valores que você devia constituir aos teus filhos, você devia imprimir neles até os 7 anos. Dos 8 aos 12 anos, as crianças começam a se relacionar com o outro, com as coisas, com o mundo. É a partir dali que as crianças começam a ter noção de quem é o tio, quem é o pai, quem é a amiga, o que é segunda-feira, o que é domingo, o que é sábado, o que é dia de trabalho. Ela se relaciona com o mundo exterior. E a partir dos 13 anos de idade, criança vira homem, criança vira mulher. E aqui eu quero te ensinar 7 lições que você precisa discernir nesses primeiros 12 anos de vida. 12 anos, os primeiros 12 anos de vida, você precisa entender se você conseguiu imprimir isso no seu filho ou não. Primeira lição: ensine o seu filho muito cedo a aprender a respeitar e admirar o que é diferente. Muitos pais não sabem o que é isso porque eles não foram ensinados a isso. Nós temos uma tendência a rejeitar, a excluir, a criticar, a depreciar o que é diferente. A questão é que quanto mais eu não sei lidar com o diferente, mais o diferente vai ser uma ameaça para mim. Quando eu e você nós ensinamos nossos filhos a respeitar e admirar o que é diferente, a gente consegue colocar no subconsciente do nosso filho que respeitar e admirar significa que ele não é obrigado a se tornar o que é diferente. Os nossos filhos vão conhecer pessoas muito diferentes do que nós. Nossos filhos vão se relacionar com culturas familiares muito diferentes do que a nossa. A questão é que quanto mais a gente rejeita essa cultura, mais você cria uma cerca para o teu filho ter que decidir se ele quer estar desse lado ou daquele lado da cerca. Agora, quando você ensina o seu filho a admirar o que é diferente, você ensina o seu filho a ser inteligente. Por quê? Porque quando eu admiro o que é diferente, isso significa que eu preservo o que lá na frente para mim pode fazer mais sentido. Algumas pessoas que elas não vivem hoje uma vida de abundância, pessoas que não conseguem ter rompantes na vida, foram porque lá atrás elas renunciaram, elas mal falaram, foram lá atrás, elas rejeitaram uma diferença que hoje falta na vida dela. Coisas que nós não entendemos, nós rejeitamos. E isso é falta de inteligência emocional. Os nossos filhos eles precisam entender que o outro é o outro, não que o outro pode ser igual a gente. E isso é respeitar e admirar. É entender que o filho do outro pode tomar coca e não é porque os meus filhos não tomam coca ou refrigerante que o outro é menos, que o outro é burro, que o outro... Não. Ó, Mel, a gente não toma, mas está tudo bem ele tomar. Não, mas por que ele pode tomar? Porque o pai dele concorda que ele pode. Mas eu conheço e sei o mal que faz Coca-Cola e eu não quero esse lixo dentro
do seu fígado, do seu organismo. Pronto. Por quê? Porque senão a gente cai numa mentalidade infantil de que o que eu não faço, o que eu não faço, ninguém deveria fazer. Por quê? Porque os outros só deveriam fazer o que eu faço. E isso é pobreza cultural. Isso é muita pobreza cultural. Então, ensina o seu filho a respeitar e admirar o diferente. Porque isso significa que tudo que é diferente, o teu filho não precisa importar para dentro de si. Quando o seu filho não sabe respeitar e admirar o diferente, em alguns momentos ele vai importar o diferente, sendo que ele não deveria ter importado para si. Amar o diferente é você dissociar as pessoas das práticas que elas têm a ponto de amar elas e não amar o que elas fazem. Se o seu filho não sabe lidar com a diferença, ele vai sempre rejeitar as pessoas, sempre rejeitar as pessoas. Quando ele crescer, ele vai descobrir que hipócrita que ele estava sendo e que mal que ele foi, e aí ele vai falar, não, eu fui preconceituoso, então agora eu preciso amar todo mundo. E aí ele importa pessoas para dentro de si, ele vai de um extremo para o outro. Número 2, always share. Ensina o seu filho, always share. Aqui em casa, a regra é clara, nada é de ninguém. Por quê? Porque a mãe é do pai, o filho é da mãe, o filho é do pai, o pai é do filho. A gente precisa ter uma consciência que dentro de uma família ninguém se pertence. Por quê? Porque eu sou do meu filho me chama de pai, ele fala meu pai. Isso significa que eu não me pertenço, eu não tenho direito sobre mim. Quando entra na fronteira do direito do meu filho ter pai. Quando nós estamos falando de casais, a Bíblia diz que o homem e a mulher, ele não é mais dono do próprio corpo. Se ninguém é de ninguém, por que dentro de uma casa a gente começa a oficializar o que é dos outros? Aqui que começa a ganância no coração do seu filho. Aqui que começa o câncer da comparação na vida do seu filho. Ah não, mas aqui a gente pode. Antigamente a gente não podia. Sabe, famílias pobres que antigamente eles tinham que dividir o mesmo copo. Hoje eles se ofendem de ter que dividir uma coca em latinha. Eu tenho muitas condições, inclusive de chegar no almoço e pagar uma latinha para cada filho. Só que a questão não é que cada filho pode tomar uma latinha, tomar uma coca sozinho, não. A questão é que eu preciso sempre destruir esse pensamento de que algo é meu. Então, naturalmente, vários restaurantes que eu vou, eu sempre peço uma latinha, 2 latinhas com 4 copos. Eu pego 4 copos, pego as 2 latinhas e divido em 4 copos. Eu estou fazendo a mesma coisa, eu estou dando coca, no caso eu não dou coca, na maioria das vezes é um suco, mas coca aqui é sempre em última instância. Mas eu pego lá o Aquarius, eu pego o suco de maçã e eu divido em 4 copos. E aí a criança tem o copo e ela entendeu que ela tem parte daquela lata, ela tem parte daquela garrafa, mas a garrafa não é dela. E isso tem sido um segredo da educação da vida dos meus filhos, a ponto das pessoas perguntar: meu, o que você faz? O que você faz se teus filhos são tão maduros? Uma vez eu lembro que eu deixei minha filha no aniversário, e aí eu saí com minha esposa e tal, e na volta do aniversário eu perguntei: e aí, como é que foi? Se comportou? 3 famílias me mandaram mensagem no SMS falando assim: impressionante a postura da sua filha com 5 anos no aniversário. A Mel tinha 5 anos de idade. Por quê? Porque se eu ensino a Mel a share, a dividir, compartilhar, imagine quantas briguinhas que ela não teve naquele aniversário porque ela queria uma coisa e a outra criança também queria. Porque ela queria um brigadeiro e a outra criança também queria. Não, ela sabe, não tem resistência. Você cria um filho sem ser a parte contrária de uma resistência. A pessoa quer, tá bom, dá. Então, ensinar o seu filho na primeira infância, até os 7 anos de idade, depois ele vai saber tudo sozinho. Ensina o seu filho always share.
Uma pessoa que não foi ensinada a dividir, ela vai ter problema de orgulho e arrogância na vida. Uma pessoa que não foi ensinada a dividir, ela vai ter problema com arrogância, com orgulho na vida. Presta atenção. Quem não aprende a dividir, ele cresce num ambiente, numa mentalidade de individualista. Então logo eu sou individualista, por quê? Porque eu gosto de ter tudo meu, o meu lugar, a minha escova de dente, eu gosto de ter o meu quarto, eu gosto de ter o meu iPhone, eu gosto de ter o meu. O dia que falta dinheiro na vida dessa pessoa, alguém vai querer dividir com ela. Quando ela dividir com alguém dividir com ela, ela vai se sentir extremamente humilhada. Por quê? Porque ela está dizendo no seu subconsciente: eu falhei, eu não tenho o meu, eu sou infeliz. Por quê? Porque alguém dividir com ela vai humilhar muito ela. Ela vai se sentir humilhada porque alguém compartilhou, alguém deu. Só quem não ensinou a dividir também não sabe a receber quando alguém divide. E aqui você cria um câncer chamado arrogância, orgulho. Pessoas que a vida inteira queriam para si, tinham o seu, e quando tiver uma crise financeira na vida, elas não aceitam a ajuda dos outros, porque isso faz com que elas se sintam humilhadas. Esse sentimento de se sentir humilhado, que alguém me deu, que alguém me ofertou, que alguém mandou uma cesta básica, é fruto daquele pensamentinho da infância que você não gostava de dividir nada com ninguém. É muito sério isso. Se você não ensinar teu filho a dividir, ele vai sofrer mais na vida. Vai sofrer muito. Número 3. Deixe sempre o melhor para os outros. Esse aqui, o meu pastor, ele é um exemplo áureo, clássico. Isso aqui eu analisei em 3 filhos. Meu pastor tem 3 filhos. E os 3 filhos não entraram para a estatística de filhos de pastor que se rebelaram, que se revoltaram porque eram filhos de pastores. E eu fui fundo e fui pesquisar lá, né? O que teu pai falava, o que teu pai fazia, como que ele agia, porque vocês são assim, cara. E o cara não é pastor de igreja de 30 pessoas, não. Pastor de mega igreja, pastor de BO, pastor de, sabe, já tinha o Nemo dentro da igreja, mas também tinha o tubarãozinho, tinha os bandidos dentro da igreja. E no meio de um caos, uma igreja de um caos, de muitos problemas. Toda igreja, na verdade, é uma arca de Noé, né? No meio de tanta meleca, de tanta sujeira, de tanto cheiro mal. Essas três pessoas se tornaram 3 famílias. E uma dessas lições que eles, em comum, eles falam é que meu pai ensinou a gente sempre deixar o melhor para os outros. Deixar o melhor para os outros, a Bíblia chama isso de preferir em honra uns aos outros. Você poucas vezes vai encontrar uma criança em que a consciência dela está voltada mais para o outro do que para si. Irmão, mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você entender isso, você vai preferir que seu filho seja mais feliz dando para as pessoas o melhor do que recebendo das pessoas o melhor. Quem recebe é uma posição inferior de quem dá. Então, quanto mais você ensina o seu filho a deixar o melhor para os outros, mais realeza, mais autoridade, mais verdade você coloca no coração dos seus filhos. Você imagina o seu filho sendo um dia lá com 40 anos, CEO de uma multinacional, e ele no meio de um contexto altamente egoísta, ele ser aquele que deixa o melhor sempre para os outros? Teu filho vai ser um ídolo na sua geração. Seu filho vai ser ovacionado, seu filho vai ser homenageado, porque isso não é normal. Deixar o melhor para os outros, socialmente falando, é uma estupidez, é ser otário, é ser burro. Só que Jesus falou, não se confunda com a cultura desse mundo aí. Esse mundo aqui a vantagem está em receber, no reino de Deus a vantagem está em dar. Esse mundo aqui, o melhor tem que ser meu. No reino de Deus, o melhor é sempre do outro, porque o outro está acima de mim. Amar o próximo como a mim mesmo significa, na prática, eu dar o melhor para o próximo do que para mim. Porque se eu amo como eu gostaria de ser amado, eu faço para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. E a gente é hipócrita, porque na prática a gente fala que a gente faz no outro o que eu gostaria de ser feito para mim, só que na prática eu faço primeiro o que gostaria de ser feito para mim e o que sobrar eu dou para o outro. Muito errado. Deixa o melhor para os outros. Então, número 1,
aprenda a respeitar e admirar o diferente. Número 2, always share, sempre divide o tempo todo, divida a cadeira, divida a poltrona, divida a sala, divida o pão, divida o refrigerante, divida a cerveja, divida um vinho. Número 3, deixe o melhor sempre para os outros. E agora, número 4, ensina o seu filho que ele pode quebrar o que ele quiser, menos um princípio. Aquele que quebra um princípio sofre o juízo desse princípio. Sabe, as pessoas elas tentam ser fiel a Deus não quebrando o princípio. Mas entenda, honrar ou quebrar um princípio não muda a Deus. Honrar ou quebrar um princípio muda o seu futuro, muda você. Nós não deveríamos ser fiéis a princípios porque nós somos fiéis a Deus. Não e não. Essa intenção ela é derrotada, é uma intenção pobre, é uma intenção interesseira, é uma intenção egoísta. Nós precisamos entender que quebrar um princípio traz consigo mesmo o seu juízo. Não, mas Deus pesou a mão porque ele roubou. Não. Quando alguém rouba, Deus não faz nada. Quando alguém mata, Deus não faz nada. Não, mas olha lá, ele foi preso, foi Deus que fez. Não. Eu te pergunto, quando alguém pula do 10º andar e morre, foi Deus que matou essa pessoa? Deus não precisa matar aonde um princípio foi quebrado. Deus não precisa trazer juízo aonde já existe um juízo inerente a um princípio quebrado. Todo princípio quebrado é uma cápsula de juízo que você traz sobre você mesmo. Não, mas a graça me liberta, a graça me livra. Não livra. A graça não livra você das consequências de um princípio quebrado. Por isso que a sua vida ela pode ser muito quebrada, na medida dos princípios que você quebra. Ensina o teu filho que entre um princípio e a vida, que ele fique com o princípio e abrace a morte. Entre ele ficar vivo quebrando um princípio ou morrer honrando o princípio, ensina seu filho a morrer quebrando um princípio. Tem mais glória nisso. Às vezes a gente não sabe imediatamente o valor que tem honrar um princípio. Mas entenda que todo princípio, assim como ele traz juízo, todo princípio é uma fonte de recompensa. E cada princípio que eu honro é uma recompensa no meu ponto cego que eu recebo e não percebo. A criação, a existência, a vida, ela se move na direção daqueles que honram princípios. Então, ensina o seu filho que ele pode quebrar qualquer coisa, menos um princípio. Filho, não quebra o princípio. Ser marido de uma só mulher, você vai ser marido de uma só mulher. Você nunca vai ter duas. Não ser viciado em jogos, nunca vai ser viciado em jogos. Por quê? Porque quem é viciado em jogo quebrou um princípio. Quem é viciado em comida quebrou um princípio. Quem é viciado em sexo quebrou um princípio. Sexo é pecado? Não. Jogo é pecado? Não. Comida é pecado? Não. Mas tudo que te escraviza é um princípio quebrado. Quebrou a liberdade. Número 5. Ensine o seu filho que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Então, deixe o seu filho passar de bobo para ser humilde, mas não fomente a arrogância no coração do teu filho. Às vezes eu olho alguns amigos muito próximos meus, o jeito que eles tratam garçons, o jeito que eles tratam pessoas da igreja, o jeito que eles tratam um pai, uma mãe. Eu olho e falo, olha o jeito que você está falando. Eu tenho vontade de falar, você não percebeu que você podia mudar a conversa? Sabe, a arrogância ela está atrás de uma palavra, escondida atrás de um comando. Imagine que você vai dentro de um restaurante, só tem cadeira para 6 pessoas e a gente está em 8. Quando você vai sentar, é lógico que falta 2 cadeiras. Você não vai olhar para o garçom e falar assim, falta 2 cadeiras. Óbvio que não, você não conhece esse garçom, você nunca viu ele na vida. A primeira coisa que você tem que olhar é falar, amigo, tudo bem? Onde será que eu consigo 2 cadeiras? Percebe que é o mesmo comando que você deu? Você expressou mais uma necessidade do que fez uma cobrança.
A arrogância faz você impor uma cobrança aonde você tinha uma necessidade. Não transfira a tua necessidade numa cobrança no outro. A arrogância faz isso. A arrogância dentro de um casamento é quando você pega uma necessidade tua e você impõe para o outro como uma cobrança dele, como se ele fosse obrigado a fazer isso para você. Por quê? Porque você já se vê de cima, você já se vê superior ao garçom, você já se vê o cliente, você já se vê pagando. Esquece que você está pagando, esquece que tem um garçom ali, lembra que tem um semelhante teu, esquece que lembra que podia ser teu filho, podia ser teu marido servindo alguém ali, e você tratando o cara daquele jeito. Eu tenho problema demais com pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes vão ser quebradas, é uma questão de tempo. Deus, ele diz, aos humildes Deus dá graça, a Bíblia diz, aos humildes Deus concede graça, mas aos soberbos Deus resiste ao soberbo. Eu tenho falado isso live por live, para que isso entre no seu coração, a ponto de entrar no seu subconsciente, e você mudar para sempre toda arrogância. Existem dois tipos de pessoas falidas no mundo. Primeiro é a ignorância. A Bíblia diz, o meu povo é destruído por falta de entendimento. E o segundo é a arrogância. E a maioria dos arrogantes, o problema deles é o primeiro. Eles são ignorantes seguido de superioridade. São 2 vezes burro. O primeiro grupo de pessoas é uma vez burro. Ele é burro porque falta entendimento, ele é ignorante. Agora um arrogante é 2 vezes burro. 2 vezes burro. Primeiro que ele é burro de não ter entendimento. Segundo que ele é burro de continuar com o sentimento de arrogância, superioridade. É terrível isso. Uma criança com arrogância, ela é insuportável. Uma criança com arrogância, ela vai ser rejeitada na maioria dos relacionamentos que ela desenvolver. Uma criança com arrogância, ela vai ter 40 anos, não vai ter casado com ninguém, porque ninguém suporta uma pessoa arrogante. Aonde alguém se submeteu a um arrogante, alguém entrou num lugar de abuso emocional. Existem mulheres que assumiram casamentos, que os abusos emocionais que elas sofrem hoje é fruto de um cara arrogante desde a infância, ignorante 2 vezes. O arrogante é 2 vezes ignorante. Então ensina o teu filho, sempre peça perdão. Não, mas não fui eu. Peça perdão. Não interessa quem foi. Não, mas foi... Não, filho, levanta e deixa o mais velho sentar. Percebe que uma coisa está entrelaçada na outra? Quando você ensina o teu filho a dividir, ele perde a noção de comparação. Quando você ensina o teu filho a deixar o melhor para o outro, ele quebra de novo a comparação. Quando você ensina o seu filho que Deus resiste soberbo, então ele precisa entrar no lugar de humildade, ele elimina a comparação de novo. Sabe o que é humildade? Humildade é poder controlado. Você ensinar o seu filho que nem tudo que ele pode, ele deveria fazer, só porque ele pode. Ensinar o seu filho humildade significa que nem todos os direitos que ele tem, ele deveria usufruir desses direitos. Porque a partir do momento que eu usufruir do meu direito humilha outra pessoa, prejudica outra pessoa, eu deveria abrir mão desse direito. Eu deveria recolher o meu direito. Isso se chama humildade. Número 6. Ensina o seu filho que o seu direito é de não ter direito. Eu tenho um problema sério com pais que não percebem o quanto crianças são incompetentes, incapazes de discernir o que querem e o que podem. Crianças de 5 anos, que o pai e a mãe chegam no restaurante, entregam o cardápio para ela e fala: o que você vai querer, filho? E eu te pergunto, você acha que teu filho tem faculdades mentais suficientes para querer alguma coisa com 5 anos de idade? Teu filho ele não sabe ler o número do valor daquele prato ali. Primeiro que a criança começa já escolhendo pelas fotos do cardápio, então ela já pede o sorvete. É óbvio, você dá um cardápio, tem uma foto de um sorvete, você acha que teu filho vai ler o cardápio, ele olha o sorvete e fala: eu quero sorvete. E aí, a estupidez dos pais que ainda compram sorvete antes do almoço. Irmão, hoje é o sorvete, mas amanhã vai ser a secretária
do trabalho dele. Sabe o que é um adultério? É uma criança que ela gostava de sorvete na hora que ela queria e o pai dava o sorvete quando ela queria, e agora ela viu uma secretária atrás do balcão e ela quer aquele sorvete atrás do balcão agora. Todo adultério é um furto de um ser humano, de outro ser humano. Assim como você vai no mercado, pega alguma coisa da prateleira e rouba isso, põe na bolsa, isso é abominável, isso é crime, isso é passivo de cadeia. É isso que as pessoas estão fazendo quando elas usurpam, dão uma cantada ou levam para a cama a mulher de alguém outro. Adultério é roubo. A diferença é que não é uma coisa, você está roubando uma propriedade pessoal de alguém. Então ensine seu filho que ele é muito cedo para ter muita vontade. Ensine seu filho que o direito dele é de não ter direito. E meu pai falava isso para mim, eu ficava perplexo, porque eu era o filho mais novo de 7 filhos. Então um irmão meu ganhava bicicleta e falava, eu também quero. O outro, meu irmão, tirava a carteira, eu também quero. Ah, mas ele tem, eu também posso ter, é meu direito. E meu pai falava assim, teu direito é de não ter direito. Uma vez ele escreveu num papel sulfite assim, pendurou na janela do escritório dele, e a gente passava todo dia e lia. Por quê? Porque criança não tem direito. Porque a partir do momento que criança tem direito, eu preciso colocar para ela deveres. E assim como crianças não têm deveres porque são crianças, entenda que crianças não têm direito porque são crianças. Então, entenda uma coisa, criança não tem vontade. Por quê? Porque a vontade dela é equivocada. A vontade dela é comer açúcar, é comer geladinho, comprar salgadinho. A vontade dela é não tomar banho. E não. Ela não tem competência para ter vontades. Ensine o seu filho que você sabe que vontade que ela devia ter. Eu estou falando da criança. E quando ela descobrir que ela não tem vontade, nossa, calma, mas aí você vai castrar a criança. Irmão, você não castra onde não tem. Ela não tem capacidade para ter uma vontade. E quem vive de vontade é animal. Animal lambe onde quer, faz cocô onde quiser, ele dorme onde quiser, ele come quando quiser. Mas criança não é animal, ele precisa ser ensinado. Em último lugar, quando você não souber o que fazer, ensine seu filho a não fazer nada. Sabe, fortes emoções interferem nos pensamentos, guarde isso. Algumas vezes na vida, o seu filho vai chegar em algumas encruzilhadas que ele não sabe o que fazer. E de repente é ali que você vai tentar falar, não filho, mas faça isso, mas filho, tenta fazer aquilo. E nessas tentativas erradas, teu filho termina conhecendo mais cedo a frustração. E eu aprendi cedo com meu pai, que ele sempre falava, meu filho, quando você não souber o que fazer, não faça nada. Não saber o que fazer é a maior evidência de você descobrir que é a hora certa de você não fazer nada. E aí vai passar um dia, vai passar 3 dias, vai passar uma noite. E aí você vai, nossa, agora entendi. Acho que eu vou fazer isso. No meio do storm, no olho do furacão, não é hora de você fazer nada. É hora de você apenas ser resiliente, esperar que o tormento passe, que a nuvem saia, que a neblina ela baixe, e aí que as coisas clareiem novamente. Então, o meu desejo é que essas 7 lições, você tem até 12 anos de idade para você ensinar as suas crianças a fazer isso. Se você ensinar essas 7 lições para os seus filhos, primeiro você não vai mais ter trauma de ter filhos. E tem pais que falam assim, meu Deus, eu já morro com 2 filhos, imagine com 4. Claro, você é um pai ruim. Pai ruim com 1 filho, ele já sofre. Porque não é uma questão de quantos filhos você vai ter, a questão é de o quanto você é possessivo, o quanto você é controlador, o quanto você, pai, tem um problema sério de você não deixar o seu filho ser ele. Então, quanto mais controlador eu sou, mais pesado para mim é ter filhos. Mas entenda que se você apertar esses 7 botões e você emancipar os seus filhos eles vão ter muito sucesso na vida. E você vai colher neles tudo aquilo que você plantou neles. E se você plantar alegria, colhe alegria. Plantar justiça, vai colher justiça. Plantar verdade, vai colher verdade. Se você plantar esperança, vai colher esperança. Se você plantar
amor, você vai colher amor. Só que para plantar tudo isso é um processo que envolve tudo isso aqui, ó. Eu coloquei em passos práticos tudo isso aqui. Às vezes as crianças falam, ah, mas isso é meu, isso é meu. Meu pai falava assim, ó, fecha o olho que você vai ver o que é teu. Ensina o seu filho que nada é dele, porque nem ele é dele mesmo. Seu filho é sua posse. Seu filho não se possui. Então não fale para quem não se possui que alguma coisa é dele. Não, não, filho, é nosso, é do papai, é da mamãe, mas você pode usar. Eu não estou falando de privacidade, isso aí é outro assunto. Eu estou falando de noção de vida, do filho não perder a noção que o carro da mamãe é do papai também, que a bicicleta do papai é dele também. Não, mas é do papai. Não, é uma